No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa, aonde quer que vocês estejam. Deus abençoe vocês de maneira rica e poderosa. Como eu tenho anunciado nas minhas redes sociais, talvez você não saiba, mas eu consegui, com a ajuda do nosso Deus e do Fernando, irmão, amigo, e com a ajuda de algumas pessoas, um contato com o pastor Carlos Moisés para me conceder uma entrevista no canal Pastor Tony de Souza, e essa entrevista vai acontecer agora no dia 9 de dezembro, sábado, 8 horas da noite, uma entrevista exclusiva. Vamos fazer algumas perguntas importantes, vamos conversar, vamos saber do ministério, vamos falar um pouco, desse ministério de música, enfim, vamos conhecer um pouco mais do pastor Carlos, mas aliás, dispensa até comentários, todos conhecem. Mas vamos falar da unicidade de Deus, evidentemente, do batismo em nome de Jesus, dos debates que temos tido, a oportunidade de participar para divulgar o nome, e vamos bater um papo. Gente muito boa, muito alegre, muito descontraído. Já tive com ele em outras oportunidades e nós vamos entrevistá-lo no nosso canal, sem ser sábado agora o outro, e eu conto muitíssimo com a sua audiência. Vamos convidar as pessoas para assistir essa live. Já, se você tiver alguma pergunta interessante, manda para mim, você que tem o meu zap, ou deixa nos comentários aqui no Minuto da Unicidade, vai ser muito importante. Às vezes umas perguntas interessantes, eu já sei até algumas perguntas que provavelmente você gostaria de fazer, então deixa lá anotado que com certeza absoluta eu vou fazer as perguntas que nós julgamos importantes, tá legal? Bom, ouça o que acontece quando o Senhor Jesus profere uma palavra. E aí eu gostaria que você compartilhasse esse áudio com unicistas, principalmente, não pela entrevista, pela propaganda da entrevista em si, mas pelo conteúdo do Minuto da Unicidade desta quinta-feira. Veja bem, estou lendo aqui Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 2, e detalhe desse livro de Marcos, por quê? Porque Marcos apresenta Jesus como servo. No livro que eu escrevi, Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, eu trago um detalhe, por que Marcos apresenta Jesus como servo. Você que tem o livro, você vai ver lá, Jesus Cristo, o servo. Vê aí, tem um capítulo, não me recordo agora qual capítulo, mas eu falo de Jesus como servo, explico por quê que Marcos, inteligentemente, com a inteligência do Espírito, pregou Jesus como servo, deu ênfase a Jesus como servo, caso você não saiba. Então veja aí no livro que nós escrevemos, e esse final de semana eu vou lançar o livro versão digital para você ler nos seus aplicativos, nos seus leitores de livros digitais, no seu tablet, no seu computador, tá? Mas vamos lá, vamos falar de Jesus aqui, do Marcos capítulo 2, diz assim: E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que este diz assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhe: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, olha aí, para que saibais que o Filho do Homem, nós falávamos ontem do Filho do Homem, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Aí abre parênteses, disse ao paralítico: a ti te digo,
levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Nós lemos aqui do verso 5 até o verso 12. Então, esse é o momento, na história, só para a gente, eu pulei aqui os versículos iniciais daquele paralítico que eles levam. A casa está cheia, não dava para entrar pela janela, não dava para entrar pela porta por causa da multidão. Tiveram a brilhante ideia de descobrir o telhado para descer o paralítico, né? Como é bom ter gente inteligente e esforçada. Às vezes só a inteligência não é suficiente. Às vezes tem que ter o esforço. A inteligência que mexe com algumas estruturas, não é verdade? Que mexe na zona de conforto, e aí você faz, vamos dizer assim, das tripas coração, como diz o ditado, para você dar sequência a um projeto que vai abençoar até mesmo outras pessoas e não somente você, ou em certa parte no primeiro momento com você não vai acontecer absolutamente nada. E o texto de Jesus começa dizendo: vendo Jesus, a fé deles, dos homens que botaram a fé, não era do paralítico, era dos homens. Aqueles 4 tinham a ideia de que eles tinham a fé suficiente de que fazendo isso, fazendo alguma coisa, dando o seu melhor, o milagre aconteceria na vida do outro. Hoje nós vemos todo mundo procurando o milagre para si. Todo mundo desesperado atrás do milagre para si próprio. Benefício próprio. Não, farinha pouco, meu pirão primeiro. Meu Deus me abençoa, meu Deus me dá, meu Deus eu quero, meu Deus me abençoa, meu Deus me dá graça, meu Deus eu preciso, meu Deus esteja comigo, meu Deus faz para mim, igual sanguessuga. Mas esse não é o X da questão, mas esse é só esse parênteses para a gente se situar aqui. O detalhe importante desse texto é que Jesus estava na condição humana, ele tomou a nossa forma humana. E muitos irmãos unicistas falam, olha, enquanto ele esteve aqui, inclusive tem vídeos recentes no meu canal, com o Marcelo Vitor, por exemplo, com outras pessoas, outros irmãos unicistas, falam, olha, ali, filho é o corpo humano, filho de Deus é o corpo, filho é o corpo, não é? Pois é, aquele homem, né, vamos dizer assim, Jesus, chegou para o paralítico e disse, perdoados estão os teus pecados. E aí teve um problema, teve um pré-julgamento no interior, sabe aquelas pessoas que te julgam impensável, que não ousam falar nada para você, mas no pensamento pensa absurdos ao seu respeito. Tem aqueles que não querem nem te ver pintado de ouro, porque acham você arrogante, que você é isso, que você é aquilo, sabe? Você sabe o que eu estou querendo dizer. Então, aqueles homens começaram a pensar, esse camarada passou do ponto já faz tempo. Quer dizer, ele não curou o homem imediatamente. Ele não veio dar o que ele precisava materialmente falando, que é o que se pede hoje no sistema religioso evangélico geral. Ele não veio aqui dar uma casa própria, ele não veio aqui dar um carro do ano para você. Ele foi direto no ponto mais importante que aquele paralítico precisava. Na cabeça daqueles homens, o paralítico precisava de ser curado. Eles fizeram esse esforço tremendo porque eles trabalharam pela cura física. E quando eles estão diante do Senhor Jesus, Jesus falou, olha, esse camarada tem pecado. Se o pecado dele foi o que ocasionou ele ficar paralítico, a gente não sabe. Se ele cometeu ele havia muitos anos paralítico, né? Se ele cometeu um erro grave e por esse erro uma consequência, porque todo pecado tem sua consequência, até aí nós não sabemos. Se o pecado ele não pode ter cometido pecado para deixar, ele pode ter nascido, vamos supor, paralítico de nascença, né? E durante muitos anos daquela situação deve ter blasfemado no seu interior, deve ter murmurado bastante, deve ter falado, meu Deus, como eu nasci desse jeito, por que o Senhor me fez assim? Deve ter falado um monte, provavelmente. Na verdade, o ser humano já nasce pecador, como a gente sabe na teologia, já nasce com o pecado original de Adão. Pode ser esse pecado que Cristo esteja falando, mas o fato é que ele olha para aquele homem
sabendo da religiosidade, sabendo como as pessoas imaginam que tem que ser, eles imaginam que Deus deve agir de uma forma, eles imaginam que o céu é uma coisa, que a vida espiritual é uma coisa. E o Senhor Jesus, para dar uma lição para aqueles homens, fala: perdoados estão os teus pecados. Mas só que a resposta deles não foi uma resposta incoerente. O pensamento deles foi o seguinte: olha, só Deus pode fazer isso? Nós estamos diante de um homem. Perdoar pecado? Nós não podemos perdoar pecado. Nós não podemos perdoar, nós perdoamos o próximo, né, dos defeitos que eles cometem contra nós, dos pecados ou das falhas ou dos crimes que são cometidos contra nós. Até aí tudo bem, nós devemos perdoar o próximo. Mas o que Cristo estava falando é o seguinte: olha, perdoados estão os teus pecados. E aí pronto, entrou num terreno que dá problema até hoje, porque só Deus pode perdoar pecado. Não é que Deus usou Jesus para fazer, como muitos unicistas falam, não, mas aí, no caso, Jesus perdoou porque Deus mandou perdoar. Que dividem, sabe? Eles dividem. Não. Ele disse: perdoados estão de fato os teus pecados. E eles sabiam. Ele falou isso justamente para revelar a sua identidade. Ele falou isso justamente por isso. Ele queria mostrar o seu poder, mas primeiramente revelar a sua verdadeira identidade para aqueles homens. Então, se vocês acham que, para vocês saberem que esse Filho do Homem aqui tem essa autoridade, tem esse poder na terra, ou seja, resumindo, concluindo, para vocês saberem que eu sou, e ele falou isso várias vezes, perdoa o pecado, além disso, para confirmar a minha identidade, levanta-te, toma o teu leito, levanta, toma a tua cama e anda. Para que saibais, para vocês saberem. E aí eles ficaram aterrorizados, pasmados. Aí entra uma questão muito interessante nesse texto aqui, para a gente terminar, não se alongar muito, né, que já passamos aqui até um pouco do tempo. Costumo dizer que nesta passagem, por exemplo, é uma prova da onipresença e onisciência, os atributos todos. Todos os atributos divinos exclusivos da divindade. Presta bem atenção isso aqui, irmãos unicistas. Prestem bem atenção no que eu vou dizer agora. Nesse texto de Marcos 2, nós encontramos todos os atributos, os principais atributos divinos, exclusivos de Deus, sendo utilizados por Jesus Cristo. É ou não é Deus? Mas o Filho é o corpo. O corpo é de Deus. O Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então nós vemos nesse texto onipresença, onisciência e onipotência. Só nesse texto aqui você vê esses principais atributos. Jesus vendo, Deus revelou a Jesus o que aqueles homens estavam. Não tem isso no texto. Não tem isso no texto. Jesus estava dentro da cabeça deles, vendo o que eles estavam pensando nos corações deles, no profundo. E é isso que é. Ele sonda as nossas mentes. Como diz Davi no Salmo 139, a palavra ainda não chegou à boca e tu conheces, tu sabes. Aqueles homens não falaram, ele está blasfemando. Não, eles pensaram, ficaram olhando um para o outro. Sabe aquele olhar, quando olha um para o outro? Sabe esse olhar? Esse olhar, Jesus não somente viu o olhar, mas como viu o que eles estavam pensando dentro dos corações. Cuidado com o que você pensa acerca de uma outra pessoa, cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você sente, porque o seu irmão não sabe, o seu familiar, o seu cônjuge não sabe, mas Deus sabe de todas as coisas. E é por isso que ele diz que naquele grande dia os homens vão prestar conta dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas atitudes. Eu vou ficando por aqui, um excelente dia. Não esqueça de adquirir o curso até dia 15 de dezembro, Batismo nas Águas, um excelente material à sua disposição e com o desconto até o dia 15. Mas depois do dia, se eu tiver dinheiro dia 16, bom, o desconto está até o dia 15. Até o dia 15 a gente consegue abençoar você com esse preço.
mas já tem um link se você quiser parcelar. Nesse preço de R$100 não tem como a gente parcelar, mas aí você adquire na plataforma Hotmart. O link está aqui na descrição para você adquirir pelo cartão de crédito, mas aí é o preço normal que está na plataforma, tá bom? Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Se você quiser adquirir o curso, entre em contato, tá na descrição do vídeo também o endereço, o contato, que é o 19 99285 1545. Você vai falar com a Elaine. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Minuto da Unicidade.